Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Manuel Borba Neto, que foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de investigador. Neto, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo. Você que já deu entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns por essa conquista. Para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Primeiramente, eu gostaria também de agradecer, Thaís, pela oportunidade, tá? Gostaria de dar um olá aí para o pessoal que está assistindo, que está nos acompanhando. Eu me chamo Manuel Borba Neto, conhecido por Neto Borba, tá? Sou formado no curso de Educação Física, licenciatura, tenho 27 anos e sou de Bezerros, que é uma cidadezinha aqui do interior de Pernambuco. Fui aprovado no cargo de investigador de Polícia Civil do Estado do Pará. E de onde veio a vontade de fazer concurso público e por que a área policial? Na verdade, Thaís, a vontade ela surgiu através da necessidade, né? Eu sou professor e quando eu me formei, eu percebi que aquilo ali não era exatamente o que eu achava que fosse ser, tá? Em relação à questão do trabalho. E o que me fez começar a estudar para concurso foi justamente a necessidade, né, de mudar de vida, né, de ter uma vida melhor. E quando eu falo em uma vida melhor, eu falo realmente de uma vida com mais estabilidade financeira, né? E escolhi as carreiras policiais justamente pelo fato que é um trabalho mais dinâmico. Eu não sou muito chegado a atividades de rotina, sabe? E eu estava me sentindo bastante exausto, assim podemos dizer, na atividade que eu vinha desempenhando. Então, eu vi que surgiu essa possibilidade, esse interesse pela polícia, em especial a Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, né? Eu sempre admirei muito a carreira e decidi começar a estudar para esse concurso, né? Sem saber nem o que caía, sabe? Realmente eu comecei do zero. Uhum. E quando que você começou? Qual foi o seu marco aí inicial dos seus estudos para concurso público? Eu comecei ali pelo final de 2018, mas engrenei mesmo em 2019. Uhum. E desde então você precisa conciliar os estudos para concurso público com o trabalho, com outros projetos pessoais? Sim, assim como eu falei na entrevista escrita, eu enfrentei de tudo, sabe, nessa questão aí de carreira. Eu enfrentei desde o desemprego, né, que foi justamente quando eu comecei também a estudar para concurso, comecei pelo estratégico, foi no meu desemprego, até o trabalho em excesso. Eu tive aí essas duas visões, né, e depois na fase aí da pandemia, né, que foi onde eu apertei mesmo os meus estudos, justamente porque eu tinha vivenciado como era estudar com trabalho em excesso, e eu vi que qualquer momento para mim vago era de extrema importância. Quando surgiu a pandemia, né, que foi aquela questão ali de isolamento social, quarentena, aí eu vi que ali era uma oportunidade de focar mais tempo nos meus estudos e, graças a Deus, consegui lograr um bom êxito com a minha decisão. Já tinha passado pela experiência de aprovação antes? Já tinha sido aprovado em outros concursos? Já tinha sido aprovado, né, um concurso para a minha área, né, de professor aqui no estado de Pernambuco, porém fiquei fora das vagas, fiquei bem próximo, mas fiquei fora das vagas, né, e não fui chamado. Uhum. E a sensação agora de ter sido aprovado, de ver seu nome na lista dos aprovados, como foi quando saiu o resultado? É uma sensação assim, sabe, incrível de que o trabalho valeu a pena, né? Eu, por mais otimista que eu sempre fui, eu também sou bem realista. E quando eu comecei a estudar para concurso público, eu achava que aquilo ali não era para mim, sabe? Conseguir um cargo público, principalmente no nível Polícia Civil, ali, Polícia Federal, não era para mim. Daí, quando eu comecei realmente a estudar, a me dedicar, a conhecer o que era um concurso público, eu vi que sim, era possível. E quando eu vi o meu nome sair ali na lista, foi uma emoção muito grande, porque é aquela sensação de missão cumprida, né? Dever cumprido. Todos os meus dias difíceis, que para mim foram os mais difíceis da minha vida, conseguiu ali todos valerem a pena em um único ato, que foi a aprovação. Uhum. E você é casado, tem filhos, namora, mora com seus pais? A sua família Eu entendeu e sou, apoiou a sua decisão de estudar para concurso público? eu sou casado, né? Na época, eu era noivo, né? Quando eu estudava para concurso, que não faz tanto tempo assim, mas a minha família sempre me apoiou muito, né? Eu morava antes com meu pai e com meu irmão, e eles sempre me ajudaram muito, sabe, nessa questão assim do apoio dentro de casa. Por exemplo, é uma coisa muito simples, mas que para mim fazia total diferença.
Quando eu tinha um dia muito corrido, que eu estava ali nos meus estudos e tal, tinha os deveres da casa para fazer, né? Porque eu morava com meu pai e com meu irmão. Meu pai não deixava, por exemplo, eu fazer as tarefas de casa, ele ia lá e assumia. Então, isso para mim era uma forma de valorização, né? Era uma forma de crença de que estava me dando, né, para conseguir, para que eu tivesse mais tempo com meus estudos, né? A minha noiva, hoje minha esposa, ela também me apoiou muito, né? Eu costumo dizer que ela abdicou de tanta coisa quanto eu, porque muitas vezes o tempo que a gente tinha para se ver, a gente não se via, porque eu estava estudando. O que ajudava muito era o WhatsApp, essas conversas assim, onde a gente conversava, perguntava como era o dia, tudo, mas aquilo ali bem rápido. O resto do tempo livre era de dedicação. Então, assim, também houve muito apoio delas, né? Porque da minha família, né? Porque se não houvesse apoio, dificilmente eu conseguiria estudar tanto tempo. E sobre os materiais? O que foi o seu material base? Você utilizou mais PDFs, videoaulas? Você chegou a usar materiais complementares, por exemplo, como trilha estratégica, passo estratégico? Chegou a utilizar livros? O que foi o seu material base? O que você utilizou como material complementar? Eu comecei a estudar, né? Como eu sou da área da educação física, e não tem muito a ver com a questão aí jurídica, dos direitos e tal, eu me senti muita dificuldade. Então, para mim, antes de começar a estudar para concurso, eu comecei a descobrir o que era concurso, como era que se estudava para concurso, né? Primeiro eu busquei essas informações, porque era como se eu estivesse no escuro. Então, quando eu descobri como é que se estudava para concurso, como eram os melhores métodos, as ferramentas mais corretas, eu comecei a aplicar no meu dia a dia, de acordo com as minhas experiências. Como eu não tinha contato nenhum com o direito, o que foi que eu fiz? Em um primeiro momento, eu assistia às videoaulas e fazia anotações, várias anotações. Aqui está meus cadernos, onde eu anotava tudo das videoaulas. Depois de alguns dias eu ia lá e revisava, né? E assistia a videoaula de novo. E ia anotando. Eu fiz isso durante... Eu fechei umas 2 vezes o edital fazendo isso. Só que eu percebi que eu passava muito tempo para conseguir concluir, né? Para conseguir fechar todo um edital. E aí eu comecei a observar, né, formas onde eu ganhasse tempo, onde eu conseguisse otimizar meus estudos. Como eu estava ainda como uma pedra bruta, eu usei os PDFs justamente para lapidar aqueles conhecimentos. Porque os PDFs eles vinham, né, mais detalhados os conteúdos, e como eu já tinha uma boa base das videoaulas, eu estudava pelo PDF e ali ia grifando as partes mais importantes do PDF. Né? Posteriormente, eu fazia questões. E aí, quando eu fechava todo o edital de PDFs, né, que eu imprimia todos os PDFs do Estratégia, quando eu fechava todo o edital, aí eu voltava a estudar do zero novamente, mas estudando apenas pelos aqueles grifos que eram considerados importantes para mim e também pelas questões que eu fazia no meu dia a dia. Né? Então, foi um conjugado. Videoaulas, PDFs e questões. Sendo que existiam disciplinas que eu considerava disciplinas práticas, como, por exemplo, raciocínio lógico-matemático, estatística, contabilidade e informática, que eram disciplinas que, ao meu ver, tinham um nível de dificuldade, onde os PDFs, por mais que eu estudasse por eles, eu não conseguiria ter um bom rendimento, porque aquilo ali ainda era muito complexo para mim. Então, eu fiz justamente o que eu fiz no direito, comecei a estudar também pelas videoaulas e fazendo exercícios ali, e os professores do Estratégia me ajudaram demais. Né? Eu costumo dizer que eu devo toda a minha aprovação, né, ao Estratégia e à equipe, porque parece até babação, sabe? Mas não é. Porque quando você estuda por um curso sério, você consegue ganhar muito tempo, né? Muito mais tempo de preparação do que você estudar aí por esses cursos que não levam o assunto tão a sério. A gente que agradece a confiança, né? E eu sempre falo que não existe aprovação, né, só com um bom material. É necessário um bom material e um bom aluno. O bom material é a ponte. Se não tem um aluno para fazer essa travessia, não tem chegada, não tem aprovação. Então, não adianta um bom material se realmente não tiver dedicação. Então, eu sempre falo que a gente pode ter feito parte dessa caminhada, mas que, sem dúvida nenhuma, o mérito é seu, o mérito são dos alunos aprovados, que souberam, de fato, fazer bom uso do material. E falando em material, como que você conheceu a estratégia? Eu conheci o Estratégia, né, quando ainda estava um pouco perdido aí, né, como estudar, por onde estudar. Então, alguns conhecidos meus falavam muito de Estratégia, né, Estratégia concursos e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre Estratégia. Pegava o YouTube, por exemplo, ia lá e começava a ver as aulas
gratuitas, né, que vocês sempre lançam aí no YouTube. E comecei a me identificar com aquele curso, né, e com aqueles professores. E aí eu decidi fazer, né, entrar de fato para a estratégia, né? Eu nunca fui muito adepto aí desse tipo de material de forma ilícita, né, que o pessoal usa por aí, e decidi realmente assinar a plataforma como uma forma também de valorizar o curso. Só que, quando eu fui aos valores, na época, eu não tinha condições de pagar, porque eu estava desempregado, estava num período aí bem difícil da minha vida, e aí eu comecei a pesquisar, né, formas de conseguir estudar pela estratégia de uma forma correta. E eu descobri que tinha o Corujinho Social, né? Então eu sou fruto aí do Corujinho Social, né, onde eu consegui de uma forma, digamos que mais convencional para a minha realidade, ter tudo aquilo que uma pessoa pagava, né, um pouco mais caro do que eu, para ter. Fui aluno do Corujinho Social. Quando o meu plano do Corujinho Social acabou, que eu comecei a trabalhar, eu entrei para a assinatura básica e comecei também a seguir até os dias de hoje. Não pretendo mais sair do estratégia, porque eu também não me vejo mais sem estudar, sabe? Me incomoda, porque quando você passa muito tempo com uma rotina, você meio que se adequa a ela e sente falta quando você para. Você comentou, né, sobre o Corujinha Social, é muito legal você comentar sobre isso, né, porque eu acho que começar a estudar para concurso é o mais difícil, né, e muitas vezes as pessoas utilizam um pretexto para não começar, querem estudar, querem aprovação, mas sabem que não vai ser fácil, então muitos utilizam o pretexto do tempo, realmente algumas pessoas não têm condições de realmente começar a estudar nesse momento, mas algumas coisas podem ser um pretexto que podem ser resolvidos, né, como essa questão realmente dos valores. Então, é óbvio, né, que os valores são de acordo com a remuneração dos cargos, é de acordo com o trabalho que o professor vai ter nesse curso também, mas há possibilidades como o Corujinha Social para poder aí buscar essas pessoas que estão desempregadas, estão sem condições de pagar, né, pelo mesmo valor das pessoas que têm condições, para que possam ter acesso ao mesmo material, que é o mais importante. E você comentou na entrevista por escrito que chegou a utilizar materiais de outros cursos, né? O que você sentiu de diferencial no material da estratégia? Completude, Thaís. Porque o material dos outros cursos, eles tinham informação. Mas, mesmo sem eu ter dado noção, sabe, sobre a disciplina, eu sentia que faltava completude. Era completude, por exemplo, em resolver algumas questões, né? Quando eu comecei a estudar para a estratégia, não existia ainda aquela plataforma de questões que criaram depois, um pouco depois. E aí, por exemplo, quando eu pegava PDFs dos outros cursos, que eu fazia o PDF, o capítulo. Quando eu ia fazer as questões, tinham 3, 4 questões. Então, para mim, faltava alguma coisa, sabe? E quando eu via essas questões, eu sentia que também faltava alguma coisa na teoria. E quando eu comecei a estudar pela estratégia, eu cheguei a ter um espanto, assim, no primeiro momento, quando eu peguei o PDF, que eu abri aquele capítulo gigante. Quando eu cheguei ao final do capítulo, mais de 100 questões para você fazer. Então, é um diferencial muito grande. Né? É um diferencial muito grande, porque para a época que eu não estava aprendendo ainda a estudar, não tinha uma plataforma de questões. Quando eu pegava aquele PDF com aquele montão de questão, ali naquele momento mesmo sem ter tanta noção, eu já comecei a perceber o que era mais cobrado nas provas e comecei a dar uma atenção especial a isso. E quantas horas por dia você costumava estudar, né? E na sua preparação, principalmente para o curso da Polícia Civil do Estado do Pará, quantas horas diárias de preparação? E durante esse tempo, né? Como que você o dividia em relação ao conteúdo que você estudava? Você estudava várias matérias no dia, estudava por aulas, por conteúdo, por horas. Então, como que era a sua divisão nesse tempo? A minha preparação, ela foi uma preparação bem rústica, bem sofrida, prazerosa e dolorosa. Por quê? Eu nunca fui muito esse fã desses caprichozinhos, sabe? Que alguns concurseiros fazem. De, por exemplo, ter uma anotação ali, vários grifos, um de cada cor, para saber identificar o que é mais importante. Nunca fui disso. Eu sempre fui muito objetivo nas minhas coisas, porque como o meu tempo era pouco, eu tinha que ser bem objetivo. Como era que eu fazia? Eu pegava ali, né, o edital, separava as disciplinas. Aquelas disciplinas ali eu separava por dia. Por dia, eu estudava cerca de 3 disciplinas, em 3 turnos do dia. Eu não contava hora líquida, porque hora líquida, para mim, era como se fosse uma competição comigo mesmo ali, e muitas vezes o rendimento está mais focado na quantidade de horas do que na qualidade do estudo. E eu prezava muito pela qualidade do meu estudo. Então, o que era que eu fazia? Os 3 turnos do meu dia, né, quando eu estava sem trabalhar, eu dividia por 3 disciplinas, né?
aproximadamente ali 2 horas de estudo, digamos que líquido, porque eu passava mais tempo, só que tem aquela questão, a gente às vezes vai no banheiro, bebe uma água, sai para desopilar um pouco, né? Então era coisa ali de 6 horas diárias. Porém, quando eu estava com trabalho em excesso, que eu também tive esse período de trabalho em excesso, em que eu saía de casa de 6 horas da manhã praticamente, e só chegava em casa de 10 horas da noite, eu começava a estudar de 11 horas da noite até umas 2 horas da manhã. Então, como eu já estava bem cansado e eu precisava render ainda assim, eu só estudava uma disciplina por dia, né? Na época ainda, eu não estava tão entendido como eu sou agora. Por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu não estudaria mais uma disciplina por dia. Eu conseguiria ver ali pelo menos umas 2 naquele meio tempo livre que eu ia ter. O meu tempo livre entre, por exemplo, um intervalo de aula ou outro, eu tirava para descansar, porque eu também tinha que compreender os sinais do meu corpo. Tinha hora que o cansaço era muito forte, então não adiantava eu querer dar murro em ponta de faca, né? Uma hora tinha que ceder. Então eu fazia também muito essa questão aí de controle. E como a minha preparação a todo momento, desde o primeiro dia, eu comecei a estudar até o dia da minha aprovação, foi a longo prazo, eu nunca tive pressa, sabe? Então isso também me ajudou demais, porque eu sabia que na minha vida nada foi fácil. Não seria um concurso que é tão difícil que isso é tão fácil para mim. Então a minha preparação, ela durante a estaca zero, ela foi toda preparada a longo prazo. Então a qualidade para mim era o que mais importava. Uhum. E revisões? Você disse que passou pelo edital mais de uma vez, né? Mas de forma geral, como que era a sua revisão? Você tinha dias para fazer revisão? Era de acordo com a necessidade, com a dificuldade que você tinha daquela disciplina? Eu não sei nem contar quantas vezes eu bati o edital. Eu acho que eu bati o edital mais de 10 vezes. Porque eu comecei a estudar pelo edital antigo, né? Depois eu só fiz adaptar mesmo ao edital recente. Como era que funcionavam minhas revisões? Eu peguei um esquema de revisão aí também do Estratégia, tá? De vocês, o material, onde eu consegui elaborar, né, uma lista com as aulas, da aula 0 até a aula 15, por exemplo, de uma disciplina. E aí, no dia que eu ia estudar essa disciplina, eu pegava a aula 0, por exemplo, aí marcava a aula 0, fazia uma revisão dela com base em questões, respondia várias questões na plataforma. Passava, por exemplo, 20 minutos respondendo essas questões. E aí voltava para o assunto que eu ia estudar no dia. Da próxima vez, quando eu fosse pegar essa mesma disciplina, aí meu calendáriozinho de revisão já não estava mais na aula 0, estava na aula 1. Então eu ia para a aula 1 e respondia mais, sei lá, 20 minutos de questões relativas à aula 1. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia lá, quando eu errava a questão, eu ia lá no PDF, tá? Ou até às vezes no comentário do professor das questões e via ali qual era o meu defeito, qual era o erro que eu tinha, porque eu tinha errado, né? E tentava corrigir isso no próprio PDF ou até fazendo assinatura naqueles post-its, né? Então, basicamente, a minha revisão era feita através da resolução de questões, que para mim também me ajudava a otimizar o tempo. Porque se eu fosse escrever assunto por assunto, né, para poder revisar, eu acho que eu ia passar aí no mínimo meia hora, 40 minutos. Às vezes até 1 hora mesmo revisando. E para mim isso não era tão importante, não era tão interessante fazer isso, perdão. E aí, quando eu também eu acabava o edital muito rápido, porque eu só lia o PDF completo uma vez, sabe? E aí eu ia marcando, ia grifando. E aí quando eu ia ler esse mesmo conteúdo, eu só ia no grifo. Então eu fazia isso, ficava nesse rodízio, entendeu? Como se fosse uma eterna revisão ali. O que dava qualidade de vida para o meu estudo e, ao mesmo tempo, eu conseguia fazer o mais importante, que era acertar questões. Uhum. E falando em questões, né, qual foi a importância das questões durante a sua preparação? E você tem ideia de quantas questões você resolveu? Total importância. Eu acho que eu resolvi mais de 25 mil questões, sendo bem modesto, sabe? Tinha dia que eu fechava o dia com, sei lá, 120 questões, 250 questões, 230 questões, variava de dia para dia, sabe? De disciplina para disciplina também. Eu respondia questões constantemente. Quando eu acabava aquelas questões do assunto, eu zerava e começava tudo de novo. Porque, gente, o importante das questões é porque a questão ela escracha o que a prova cobra, sabe? Muitas vezes a gente considera uma parte do assunto importante. Realmente, a parte do assunto é muito importante na prática, mas a gente não quer a prática agora, a gente quer passar primeiro no concurso. Então a gente vai para o que realmente importa, que é aonde as questões nos mostram onde está a cobrança de cada banca, né? Então eu fazia também
essas questões justamente para ter uma visão aí, né, sobre os assuntos mais cobrados. E falando em assuntos mais cobrados, né, no seu concurso ainda teve a prova discursiva, que teve um peso muito grande. Como foi a sua preparação para essa prova, parte tão importante do certame, né, para essa prova? Na época, eu sabia que a redação ela tinha um peso muito grande, né? Mas eu não tinha noção do peso que teria na minha prova. Até porque no último edital, salvo engano, não tinha redação. Então, assim, eu sabia da importância da redação, mas não fazia tanto por onde. Quando saiu o meu edital, que eu vi que tinha redação, aí o bicho pegou. Porque eu não focava na redação. E aí eu vi também que no edital dizia que a redação ela valia 50% da prova, então ela era de extrema importância. Né? Se a prova valia 50%, a redação 50%. Se eu acertasse a prova toda, mas não fosse bem na redação, dificilmente eu conseguiria uma boa classificação. Então eu comecei, né, a me dedicar para a redação, também pela plataforma do Estratégia. Mas o que é que acontecia? Todos os sábados eu fazia uma redação, né? Abria lá o meu PDF de redação do Estratégia, onde ele tem o tema da redação de acordo com o seu concurso, né? Porque existem várias formas de redação. O Estratégia, né? Eles lançaram um curso de redação para a Polícia Civil do Pará, onde eles davam vários temas, né? Para você fazer redação ali com base naqueles temas. E isso também me ajudou demais, porque todos os sábados eu fazia as redações, sabe? E mandava para um corretor. E aí o corretor ele corrigia as redações para mim e apontava quais eram meus erros e quais eram os meus acertos na redação, o que foi fazendo com que todos os sábados eu fazendo redação, eu fui tendo uma noção muito boa de redação. E aí teve aquela questão do adiamento do concurso, o que também prorrogou aí a minha confecção de redações, o que também me ajudou e fez com que eu tirasse nota máxima na prova, o que elevou muito a minha classificação. Se eu não tivesse tirado uma nota tão boa na redação, eu não teria pegado a classificação que eu fiquei, porque as classificações, aliás, foram muito próximas uma das outras, as notas foi bem apertado. Então, a redação, para mim, ela teve a mesma importância da prova objetiva. Para mim responder a minha questão da prova, por exemplo, salvo engano, eu tinha feito 30 redações dentro daquela mesma proposta, né? Então facilitou bastante, até para mim ganhar tempo também no dia da prova, né? Porque eu já tinha aquele mapa mental ali de como começar a redação e tal, e só ia destrinchando o que o conteúdo da prova pediu. Você comentou que uma pessoa corrigia suas redações para apontar erros e acertos. Então, falando de erros e acertos, olhando a sua preparação, o que você apontaria de erros, aquilo que você corrigiu a tempo, aquilo que você corrigiria se pudesse voltar no tempo? O que você considera também que foram os seus principais acertos? O meu erro foi durante uma boa parte da minha preparação ter dormido pouco. Isso aí também influenciou diretamente no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, no meu cansaço físico e mental. Né? Eu acho que eu tentaria enxergar uma forma, né, de dormir mais, né? O que fez também com que, posteriormente, eu largasse alguns vínculos empregatícios que eu tinha para me dedicar um pouco mais à minha carreira, que era estudar para concurso. E o meu acerto principal foi a persistência, que eu sempre tive, né? Eu sempre costumo dizer que eu sou muito perseverante em tudo que eu quero fazer. E para concursos não foi diferente. Inclusive, eu brinco com alguns colegas meus, eu falo que eu já vivia uma quarentena antes da pandemia, porque eu abri mão de praticamente toda a minha vida social, sabe, para me dedicar ali a uma causa, que era a minha aprovação no concurso público. Então, essa persistência que eu sempre tive, do início até hoje, é uma coisa que eu admiro demais e que para mim foi um acerto imenso na minha preparação. A gente já caminhando para o final dessa entrevista, Neto, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Eu digo, sabe, com propriedade, porque eu passei muita dificuldade durante a minha preparação. E o conselho que eu dou é persista, insista e acredite em você. Por mais que as coisas deem errado no nosso dia a dia, se a gente tiver um foco, se a gente tiver uma determinação, a gente vai conseguir o nosso feito independente do tempo, né? Também não acreditem, tá? Não busquem uma aprovação fácil, porque hoje em dia é bem pouco provável que isso aconteça. Tá? O mundo dos concursos públicos está cada vez
mais concorrido. Então, pense na sua preparação a longo prazo. Se ela vir a curto prazo, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas esteja sempre preparado para o pior, porque o melhor, uma hora vai chegar. Tá? E se for para desistir no meio do caminho, é melhor nem começar. Se for para começar de qualquer jeito também, é melhor nem começar. Estuda ali com a determinação, com o foco. Quando estiver desmotivado, busca uma motivação, seja a sua motivação. Olhe para a sua realidade e se motive através dela, que não existe motivação melhor do que uma carteira vazia. Então, busque isso também. Quem estuda para concurso e passa não é um super-humano, não é um super-herói, é uma pessoa comum, igual a mim, igual a Thaís, igual a você. O que faz com que separem os vencedores dos perdedores é a persistência. A persistência e a determinação de chegar lá, né, a um lugar. Eu costumava dizer também que quando eu estava já em uma boa fase do meu concurso, eu me via dentro de um túnel escuro, onde lá na frente eu conseguia enxergar uma luz, né? Possivelmente seria a minha saída. Mas eu não sabia quanto tempo faltava para me chegar, mas simplesmente eu caminhava todos os dias, até que um dia chegou para mim e vai chegar para você também, com certeza. Basta persistir e se dedicar. Neto, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo. Como eu disse, você já deu uma entrevista por escrito, está disponível no nosso site. E parabéns por essa conquista. Muito obrigado, Thaís. E para você que está assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista por escrito do Neto, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.